O Brasil acordou em silêncio absoluto naquela manhã de neblina densa. Nas sombras dos edifícios, segredos terríveis começavam a ser revelados pela luz do dia. Uma viatura de polícia cortou o asfalto molhado com suas luzes giratórias. O primeiro caso nos leva a um apartamento luxuoso onde o impensável aconteceu. Os investigadores entraram no local usando proteções plásticas nos calçados. O cenário dentro daquelas paredes desafiava qualquer lógica humana. Uma vítima tão jovem não deveria ter conhecido tamanha violência. As perícias iniciais focaram imediatamente na janela do quarto. Não havia sinais evidentes de arrombamento na entrada principal. O silêncio dos vizinhos era tão perturbador quanto o crime em si. Logo, as câmeras de televisão chegaram para cercar o condomínio. As manchetes dos jornais começaram a imprimir a palavra tragédia em letras garrafais. O segundo caso nos leva às margens de uma estrada deserta. Um motorista de caminhão encontrou algo que jamais conseguiria esquecer. As evidências estavam espalhadas por quase 100 metros de terreno. A brutalidade aplicada sugeria um crime de ódio ou vingança profunda. A identidade da vítima demorou dias para ser confirmada pelo IML. Ela era uma estudante promissora que simplesmente desapareceu no caminho de casa. A opinião pública exigia respostas rápidas das autoridades competentes. O terceiro caso envolveu uma figura pública de grande carisma. O crime ocorreu em plena luz do dia, diante de várias testemunhas. Ninguém se atreveu a intervir enquanto o ato acontecia. As cápsulas de munição caídas no chão contavam uma história de execução. O suspeito era alguém que ninguém jamais esperaria encontrar no banco dos réus. A motivação parecia ser uma rede complexa de corrupção e silêncio. A mídia explorou cada detalhe da vida privada do acusado. O quarto caso deste capítulo é talvez o mais doloroso de recordar. Uma família inteira foi destruída em uma noite de fúria descontrolada. Os gritos foram ouvidos, mas a ajuda chegou tarde demais. A perícia precisou de semanas para reconstruir a sequência dos fatos. Uma peça do quebra-cabeça ainda não se encaixava perfeitamente. As evidências de DNA começaram a apontar para uma terceira pessoa no local. A polícia iniciou uma caçada humana por todo o estado. A revelação do verdadeiro culpado deixou a nação em estado de choque. Esses 4 casos compartilham uma característica comum e assustadora. Todos eles revelam falhas sistêmicas na nossa percepção de segurança. A dor das famílias transformou-se em um combustível para a mudança. Mas a justiça no Brasil costuma trilhar caminhos tortuosos e lentos. Enquanto estes 4 casos pareciam resolvidos, novos fatos surgiam nas sombras. Uma nova prova anônima acaba de chegar à mesa do delegado principal. O conteúdo desse envelope pode invalidar tudo o que acreditávamos até agora. O que está escrito ali mudará o rumo das outras 4 investigações para sempre. Iniciamos esta jornada final revisitando os arquivos que ainda clamam por respostas definitivas. O quinto caso nos leva a um cenário onde a riqueza e o status social tentaram mascarar a brutalidade. Investigadores examinaram cada centímetro da mansão em busca de inconsistências nos depoimentos. A pressão popular crescia à medida que detalhes sobre a dinâmica familiar eram expostos pela mídia. O julgamento tornou-se um espetáculo nacional, com milhões aguardando a decisão final do júri. No sexto caso, a inocência foi interrompida em um crime que desafiou a lógica da segurança pública. As evidências técnicas foram fundamentais para desmentir os álibis construídos pelos acusados. O luto das famílias se transformou em um combustível poderoso para a busca por justiça. A sentença proferida não trouxe as vítimas de volta, mas marcou um basta na impunidade vigente. O sétimo caso envolveu uma trama complexa de traição e ganância que chocou a opinião pública. Relatórios financeiros revelaram o rastro de dinheiro que motivou a execução do plano cruel. Cada testemunha ocular foi interrogada exaustivamente para preencher as lacunas daquela noite fatídica. A defesa tentou usar brechas legais, mas a força das provas materiais era esmagadora. Finalmente, o oitavo caso nos leva a um crime de repercussão internacional que mudou leis. Aqui,
A falha do sistema foi exposta de forma nua e crua perante os olhos do mundo. A luta da vítima sobrevivente tornou-se um símbolo global pelos direitos das mulheres. Graças a essa persistência, uma nova legislação foi sancionada para proteger milhões de brasileiras. Analisar esses 8 casos nos permite entender as cicatrizes que moldaram o Brasil atual. Relembremos os nomes das vítimas para que suas histórias não sejam esquecidas pelo tempo. A justiça brasileira evoluiu, impulsionada pela indignação e pela necessidade de mudança. Cada condenação enviou uma mensagem clara de que ninguém está acima da lei. No entanto, o sistema ainda enfrenta desafios monumentais na luta contra a violência. O papel da perícia criminal tornou-se o pilar central das condenações modernas no país. Revisitamos as imagens das manifestações populares que cercaram esses edifícios governamentais. O silêncio que se segue aos vereditos é muitas vezes carregado de alívio e dor. A jurisprudência criada nestes casos serve de guia para magistrados em todo o território. Crimes que antes ficariam impunes agora encontram uma sociedade vigilante e conectada. Lembramos que por trás de cada processo, há uma vida que foi injustamente ceifada. A tecnologia de DNA avançou tanto que casos arquivados podem agora ser reabertos. A esperança reside na educação e na prevenção, para que tais horrores não se repitam. Olhamos para o futuro com a lição aprendida através de tanto sofrimento coletivo. A verdade, por mais dolorosa que seja, é a única base para uma nação justa. Revisamos agora os gráficos que mostram a queda da impunidade em crimes violentos. O clamor por justiça ainda ecoa nos corredores dos tribunais brasileiros todos os dias. As feridas podem fechar, mas as cicatrizes permanecem como um lembrete constante. Encerramos nossa análise dos 8 casos com a certeza de que a vigilância deve ser eterna. O Brasil de hoje é fruto direto das lutas travadas nestes processos históricos. Que a memória dessas vítimas sirva para iluminar o caminho da legalidade. A justiça não é apenas um ideal, mas uma prática diária de cada cidadão. Terminamos aqui, honrando a verdade e acreditando em um futuro onde a justiça prevaleça sempre.